Sobre o Kairoseki, na Guerra dos Melhores, Marco foi prendido por uma algema dele e continuou apto a lutar mesmo sem poder usar sua Akuma. Será que esse é o auge da resistência ao material e Luffy chegou nesse ponto na prisão de Udon? Imagino que sim. A algema de Kairoseki ela não serve para parar o usuário, apenas inibi-lo de usar os seus poderes. Se você pegar o funcionamento dela, mais ou menos igual às algemas da série de Flash, né? Que é a algema que impede o usuário de usar o seu poder meta-humano. O problema é que o One Piece ela funciona um pouco diferente. Quando a pessoa ela é fraca, ela não tem essa certa resistência com a Kairoseki, e quando ela entra em contato, ela fica fraca, que é o que acontecia com o Luffy lá no começo. Ele entrava em contato com o Kairoseki, ele ficava fraco. Só que agora, depois de treinar bastante, ele entra em contato com o Kairoseki, ele não fica mais fraco, ele só fica impedido de utilizar os seus poderes. Então toda vez que um usuário forte, bem treinado, estiver preso com as algemas de Kairoseki ou tiver contato com o Kairoseki, ele somente não conseguirá usar os seus poderes, mas ele vai conseguir batalhar normal. Então se o cara, vamos supor, pegar o Sabo, por exemplo. Sabo entrou em contato com uma algema de Kairoseki, tá preso lá, tem isso, vamos colocar que seja uma pulseira de Kairoseki, para ficar mais fácil para ele conseguir movimentar as mãos. Ele não vai conseguir utilizar os poderes da Mera Mera no Mi, mas ele vai conseguir lutar tão bem quanto ele lutava antes da Mera Mera no Mi. Então imagino que a funcionalidade do Kairoseki agora seja essa: impedir o usuário de usar o poder. Em casos que o usuário é fraco, vai obviamente impedir o usuário de se mexer também, mas nos usuários mais fortes é só impedir ele de utilizar os poderes da Akuma no Mi. Se você fosse do mundo de One Piece, você entraria para alguma tripulação pirata, criaria a sua própria tripulação, faria parte dos revolucionários ou viveria uma vida normal? Tudo depende das pessoas com quem eu vou ter contato, sabe? Se eu não tiver contato com piratas ou revolucionários, provavelmente eu viveria uma vida normal. Mas, levando em consideração que a pirataria é um forte no mundo de One Piece, provavelmente eu tentaria entrar em uma tripulação para me fortalecer e depois criar a minha própria tripulação. Mas revolucionários, não sei. Revolucionário eu acho que, quem sabe um dia, né? Imagina, você tá no meio dos piratas, de repente você descobre a verdade e você fala, então quer dizer que os revolucionários estavam certos? Acho que eu vou entrar pro time deles, hein? Poder da fruta do Apu só funciona se escutar. Então, a fruta do Don Quixote Rocinante seria counter? Sim, a fruta do Rocinante é counter da fruta do Apu. E toda vez que a gente fala da fruta do Rocinante, eu só imagino que seria uma delícia ter essa fruta, principalmente para gravar vídeos. Rua barulhenta, vizinhos com som alto. Cara, essa fruta aqui, nossa senhora, ia ser uma delícia. Tô relendo One Piece e no capítulo 96, Makino tá conversando com o prefeito e ela diz que Luffy tá seguindo o sonho dele e o prefeito responde, sonho ou o destino dele? Você acha que isso tem algo a ver com ele ser o Joy Boy ou o prefeito só disse aquilo por ele ser filho do Dragon? Eu adoro quando vocês mandam perguntas e mostram o capítulo que surgiu essa dúvida. Eu estou com o volume 11 na mão, capítulo 96 são as últimas páginas e tem essa frase do prefeito. Será mesmo sonho ou será que é destino? Pra você aí, ó, que quiser ver, ó, o prefeito falando aí, ó, será sonho ou será mesmo o destino? Levando em consideração que o prefeito, imagino, deva saber da origem do Luffy, pode ser que ele tenha dito porque o Luffy é filho do Dragon. Eu fico nessa dúvida aí, até onde esse maluco sabe, mas tudo indica que ele tá falando assim, será sonho ou será destino? Que ele tá meio puto, porque piratas são piratas, não importa se o Luffy tá feliz, piratas são piratas. Parece que ele tá irritado com alguma coisa, que dá a entender. Vamos jogar aqui no ar, não sei se isso já foi revelado, como disse, são muitos capítulos, de vez em quando eu esqueço algumas informações, por isso que é importante que se eu falar merda, vocês me corrijam nos comentários, por favor, isso é extremamente importante, eu falo aqui, vocês falam aí, a gente troca umas ideias, isso que é importante. Imagina num passado, da mesma forma que o Garp deixou o Luffy, seu neto, com os ladrões da montanha, ele tenha deixado o Dragon também, e o prefeito viu o que o Dragon se tornou e viu agora o que o Luffy está se tornando. Então, talvez seja por isso que ele disse o que ele disse. Imagino, mas não lembro se já foi falado que a forma como o Garp criou o Dragon. Se foi falado, me digam qual foi o capítulo, porque eu tô pensando em reler One Piece, porque tem muita informação que com o tempo a gente esquece. Então é sempre bom dar uma relida. Foda que eu tô com muita coisa pra ler, então não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Então se eu falei bosta aí, fica à vontade, me corrija nos comentários. Acha que tem alguma chance do Sanji aprender a usar o Hankaku que a Chip9 usava lá em Enies Lobby? Eu queria muito ver o Sanji usando ele. É um golpe de distância que ia ajudar muito, porque ele não tem nenhum.
E sei que lá ele poderia combar o Diablo Jambe, daí ia ser um corte flamejante, e se ele tivesse com o traje ia sair do nada, porque ele estaria invisível. Sanji ia ficar muito top. Eu acredito que esse é um desejo meu desde que o Hangyaku foi mostrado pela primeira vez, porque o Sanji tem esse negócio de ficar tretando com o Zoro. Eu acho que eu já falei aqui em vídeo, inclusive, que eu ia achar muito interessante o Sanji ter esse golpe, porque dava pra ele bater de frente com o Zoro, sabe? O Zoro vem com aqueles cortes, o Sanji manda isso, ia ser interessante. Agora, esse combo com o Diablo Jambe e com a armadura da Germa, meu amigo, não tinha pensado nisso ainda não. Imagina, corte flamejante invisível, maluco, ia ser muito doido. O arco de Wano está em forma de teatro Kabuki, que são representados em atos de 1 a 5. E no ato 3, acontece sempre uma tragédia para o lado dos heróis. Que tragédias o Luffy e os samurais irão enfrentar? Será, por exemplo, a traição do Lau? Um salve aqui de Portugal. Normalmente em histórias de heróis, quando a gente fala de tragédia, você já imagina logo uma morte. Você imaginar uma traição de primeiro eu achei interessante, inclusive, salve pra Portugal aí, um dia pretendo ir pra aí, hein? Então, cara, essa traição pode sim ocorrer, mas eu acho que não. Eu acho que assim, o que pode acontecer é, mesmo eles tendo ali uma bela de uma ajuda, o Luffy bater de frente com o Kaido e perder de novo, sabe? O Luffy chegar e ver que ele ainda é fraco pra enfrentar o Kaido. Eu não sei como vão se discorrer ali o quarto e o quinto ato, mas se fosse pra colocar uma tragédia de primeira, eu imaginaria que essa tragédia acontecendo diretamente com o Luffy, não com alguém que está ao redor dele, porque queira ou não, ele é o protagonista da série, então a tragédia teria que estar envolvendo ele. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada sobre o Teatro Kabuki e achei uma coisa interessante. Em 2015, aparentemente, que foi 2015, eles fizeram uma adaptação do mangá de One Piece. Não sei que arco que foi aqui, ó. Eles fizeram a One Piece Super Kabuki 2. E depois virou uma versão para cinema no final de 2016. Então deve ter na internet já essa adaptação, não lembro de tê-la visto, mas a imagem que tá aí parece interessante, os personagens é estranho porque, tipo, mano, eu super imagino que em algum momento no mangá de One Piece, ainda mais agora no arco de Wano, possa o Luffy aparecer exatamente desse jeito. O Frank daquele jeito seria interessante. Eu acho que seria bacana esse crossover do teatro com o mangá. Em algum momento os heróis aparecerem vestidos desse jeito ou alguma referência. Seria interessante, nem mesmo que fosse no final. Sabe, tipo no final da guerra. Ah, acabou tudo, beleza, vencemos, vamos comemorar. E aí todo mundo vestido desse jeito. Ia ser divertido. Esses dias imaginei se o Chopper poderia conseguir a forma Mink e como ele ficaria em cada transformação diferente com ela ativada. De 0 a 10... qual a chance disso acontecer? Eu falaria 0, mas se tratando de One Piece, a gente nunca pode negar uma possibilidade. Eu só acho que é muito difícil o Chopper ativar essa habilidade Mink, porque ele não é um Mink. Eu imagino que ele possa aprender as habilidades dos Mink, aquela habilidade lá de dar choquinho, que eu esqueci o nome agora, que eles dão uns choquinhos e tal, ele pode chegar a aprender isso. E imagino que as transformações do Chopper vão se restringir apenas às Rumble Balls. Hoje ele consegue fazer algumas transformações comendo apenas uma, não precisa mais comer as 3. Mas eu não imagino ele fazendo essa transformação igual os Minks fazem, sabe? Tipo, ah, nossa, apareceu a lua, vou virar aqui um monstrão estranho. Mas se fosse rolar, provavelmente não ia ser nada diferente da transformação daquele Chopper gigantão, né, o Monster Point. Acho que seria mais ou menos assim, talvez não tão Monster, mas ainda assim seria Monster. Gostaria de ver o Sunny se transformando em um mecha, como eu imagino que vai acontecer? Eu dei uma pesquisada rápida aqui na internet e aparentemente você não foi a única pessoa que pensou nisso. Eu de começo eu fiquei pensando, falou, uau, qual vai ser a forma final do Thousand Sunny, né? Porque se tratando de Frank, tudo pode acontecer. E tem uma imagem. Imagina, se isso acontece mesmo, vocês iam gostar? Ou não? Comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Pra quem você daria uma fruta do diabo? Nami, Sanji, Usopp, Frank ou Zoro? E qual seria o tipo de fruta? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu, se pudesse, daria um poder pra cada um, mas eu acho que o que mais vai combinar seria o Frank. Imagina se o Frank tem a Akuma no Mi da madeira. Imagina, tipo, do mesmo jeito que o Mr. 3 tem a da vela, o Frank tem a da madeira. E aí ele é um carpinteiro, pode criar madeira e fazer os bagulho muito doido. Mano, imagina, ia ser muito da hora. O carpinteiro com a fruta da madeira. Quem ganha na
na trocação de soco até a morte, Gaimon ou Minibug? O Bug não ganha nem quando ele tá com o corpo inteiro, imagina Minibug. Porra, fi, se fosse pra apostar, eu apostaria no Gaimon sem sombra de dúvidas. Visto que o Fujitora tem um forte senso de justiça e a Marinha, em ocasiões, não é justa. Seria muita viagem pensar em um Fujitora no bando ou até mesmo como um capitão da grande frota dos Chapéu de Palha? Sim, seria muita viagem, mas como eu disse, se tratando de One Piece, toda viagem é válida. Eu imagino que o Fujitora, ele não vai deixar a Marinha, ele vai tentar consertar a Marinha. E eu acredito que a gente terá 3 pilares para ser essa reformulação da marinha para que se torne uma marinha mais justa, que seriam Fujitora, Smoker e Kobe. Esses 3, imagino que a sua maneira vão se unir para fazer uma reformulação da marinha e deixá-la mais justa, de tal modo que o próprio Aokiji pode voltar num futuro e consertar juntamente com eles e deixar a marinha mais justa. Agora, Fujitora pirata, acho que não. Se você tivesse que escolher uma Zoan para comer, qual seria? Não precisa ter aparecido na obra. Eu comeria a fruta da Fênix, né? A fruta do Marco, porque sim, é simplesmente porque é a Fênix. É uma das figuras que eu gosto da mitologia, um dos livros que eu lembro que eu li primeiro envolvia a Fênix, os personagens que eu gostava na minha infância envolvia a Fênix, então eu acho que a fruta da Fênix, ela tem uma representação muito legal, esse negócio de você morre e depois você renasce, então poderia ser um indicativo de uma possível imortalidade, porque o usuário da fruta nunca morreria. Porque se ele morre, ele vai renascer. A gente já não sabe se ela vai ter uma limitação tipo a Yomi Yomi no Mi, que ele pode renascer uma vez só. E aí seria, acho que, mais justo. Mas eu gostaria da fruta da Fênix. Dá mais chamas azuis? Imagina que da hora, mano. Ia ser muito foda. Qual tipo de caráter você acha que o Dr. Vegapunk vai apresentar? Eu imagino a possibilidade de 2 personalidades, 2 caráteres distintos. O primeiro é aquele cientista que imagina que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo pelo bem, que a marinha é boa e que vai usar todas as coisas, as tecnologias que ele criar para o bem. Então ele tá fazendo de tudo, pesquisas e tals, porque ele quer ver o bem da humanidade. Ele acha que a marinha é justa e vai, como eu disse, usar para o bem. A outra possibilidade é que ele seja apenas um cientista filho da puta e foda-se a vida humana. O importante é a ciência. Você vai morrer mesmo, então tanto faz você, porque a vida continua, uma morte pela salvação de milhões de vidas. Então são essas 2 personalidades que eu imagino que ele pode apresentar. Gostaria eu que fosse a primeira. Eu acho que faria mais sentido levando em consideração a ilha que ele morava, né? O Frank, a gente viu que, se não me engano, ele só saiu da ilha porque ameaçaram destruí-la, alguma coisa assim. Tenho que confirmar essa informação, se você puder confirmar, os comentários estão ativados. Mas se for a segunda, também não me surpreenderia. Ainda aposto que seja a primeira, que ele é uma boa pessoa e que está fazendo tudo porque ele acha que a marinha vai usar para o bem. Mas se ele for um filho da puta também, que seja um filho da puta tipo do Flamengo. Não espero menos que isso. Após o ano, será possível que Marco entre para a frota dos Chapéu de Palha? Entrar para a frota, não. Se tornar um aliado, talvez. Eu imagino que, visto que agora foi a primeira vez que ele fez alguma coisa depois da Guerra dos Melhores, né? Depois da morte do Barba Branca, ele não tinha feito nada ainda. Agora que ele tá começando a se movimentar. Ou ele pode recriar o bando do Barba Branca, do tipo, olha, a gente vai refazer a frota e vamos continuar lutando pra derrotar todas as injustiças que estão fazendo, coisa que o nosso pai tentava corrigir, vamos dominar os territórios pra proteger os territórios, coisa que nosso pai também fazia. Ou então ele vai simplesmente falar, foda-se, eu vou virar um andarilho tipo Mihawk. Mas acho que entrar na tripulação... Ia gostar? Claro que eu ia gostar, mas não acho que vai acontecer, mas gostaria bastante. Qual a principal motivação do Marco querer participar da Guerra de Wano? Isso é uma coisa que não ficou clara pra mim ainda, mas como eu disse, eu imagino que seja porque ele está vendo tudo aquilo que o pai dele lutou durante a vida toda sendo jogado por água abaixo. Então eu acho que seria em nome da memória do pai dele, ele faria o que ele fez. Porque o Barba Branca se sacrificou pelo Ace e o Ace se sacrificou pelo Luffy. Então é como se a vontade do Barba Branca ainda existisse dentro do Luffy. Então talvez seja essa a motivação, ou eu possa estar viajando. Se você pudesse descobrir somente um segredo de One Piece, qual seria? O significado da tatuagem do Dragon. Eu quero muito saber o que significa essa tatuagem, porque eu gosto dela, eu acho ela interessante e imagino que ela tenha um significado, alguma coisa que tá sendo jogada na nossa cara o tempo inteiro, mas a gente não tá percebendo o que o Oda quer dizer. Por que você ama tanto essa obra? É uma pergunta que eu sinceramente teria que refletir muito, mas falando bem por cima, eu acredito que é uma obra que tem boas mensagens, independente de aspecto político, de aspecto religioso ou qualquer outro aspecto aí que pode
afetar a sua criação, né, o jeito que você foi criado e tal. É uma obra que tem mensagens que podem ser absorvidas por todas as pessoas e são mensagens boas, que ajudam as pessoas a melhorar. E, cara, eu quando comecei One Piece eu agia de um jeito, o One Piece me ajudou a melhorar bastante. Eu não sou, eu falo assim, nossa, eu sou a pessoa que sempre fez tudo certo. Não, eu já fiz muita cagada na minha vida. Tem muita coisa que eu gostaria de não ter feito, mas eu fiz e tive que aprender com isso. Então, o One Piece me ensinou a aceitar essas coisas que eu fiz e trabalhar para corrigi-las ou para evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros que eu. Sabe, eu acho interessante, é uma obra que me ajudou a evoluir como pessoa e eu imagino que possa ajudar outras pessoas também. Por isso eu quero que sempre divulgar essa obra adiante para ajudar as pessoas que hoje talvez tenham um pensamento que você fala, cara, esse pensamento não é legal. Aí depois a pessoa vê One Piece e muda o pensamento e fala, nossa, bacana, já teve uma transformação na vida dessa pessoa. Então, do mesmo modo que o One Piece me transformou, eu imagino que vai transformar outras pessoas e acho que esse poder de transformação que a obra tem é uma coisa que faz eu ter um apego muito grande com ela. Vejo vários fãs reclamando que faltaram lutas para determinados personagens. Você acha que o Oda tá fazendo certo em desenvolver mais a história e deixar um pouco mais as lutas de lado? Se a gente for pegar toda a história de One Piece, as lutas são apenas parte do desenvolvimento da história. Então, a luta ela se faz necessária porque o desenvolvimento da história perde. Não é quando o caso que a história se desenvolve para ter essa luta. Não, a luta só acontece porque a história se desenvolveu e a luta se faz necessária. Então, eu entendo a revolta dessas pessoas que querem ver mais batalhas em One Piece, apesar de ter muita gente que imagina que One Piece é só um negócio de lutinha porque tem um negócio de shonen e tal, mas não é. Não vai ter. A batalha ela vai acontecer se a história pedir que ela aconteça. O foco de One Piece nunca foram as batalhas, e sim o desenvolvimento da história. Aquilo que o Oda tem pra contar, como eu acabei de dizer, as mensagens que ele tem pra passar, esse é o foco de One Piece, não as lutas, apesar das lutas algumas serem muito boas. E esse vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha curtido. Se você quiser mandar sua pergunta de One Piece, fique ligado porque eu estou fazendo uma postagem aqui na aba comunidade do YouTube pedindo as perguntas, então é importante que você inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma nova publicação. E também curte o vídeo aí para você mostrar para o YouTube que você curte o canal e quer receber sempre novas notificações. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo vídeo. Se você quiser, tem mais vídeos aqui do meu lado para você assistir. Um beijo no coração e tchau!